Olá, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal da Comunidade Cristo para as Nações de Campinas. Se você não é inscrito, eu peço que faça a sua inscrição e também clique no sininho para receber notificações dos nossos novos conteúdos. Nós vamos dar sequência hoje ao estudo da carta de Paulo aos Efésios, e estamos no capítulo 5. Inclusive, a título de curiosidade, esta saudação inicial que eu fiz, graça e paz, é a saudação que Paulo faz no início de todas as suas cartas, inclusive na carta aos Efésios. E o nosso estudo é sobre o chamado de Deus para vivermos em santidade. Estamos vendo as 9 características do discípulo de Cristo. E hoje vamos ver a 8ª característica, que é: o discípulo de Cristo deve manifestar o fruto da luz. O texto que nós vamos tratar hoje é Efésios 5, de 7 a 17. Diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E eu peço a Deus que nos ilumine neste tempo, que nos traga, pelo seu Espírito, revelação da sua palavra, revelação da verdade que é a sua palavra, e que esta palavra encontre nas nossas mentes, nos nossos corações, terreno fértil, e que produza frutos de vida abundante, de vida eterna em cada um de nós. É o que eu peço a Deus em nome de Jesus. Amém. No versículo 8, Paulo diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui é algo muito forte, que em outros tempos nós éramos trevas. As trevas eram parte da nossa natureza, mas com a mesma intensidade ele declara que agora somos luz do Senhor. E isto, o ser luz, é mais do que ter luz. Significa que houve uma mudança na nossa natureza. A nossa natureza antiga, que era formada por trevas, por escuridão, por pecado, por mentira, ela passou a ser uma natureza de luz, de verdade, uma natureza totalmente diferente. Então, produziu-se em nós uma tremenda transformação, um verdadeiro milagre. O que éramos no passado não existe mais. A pessoa que éramos no passado não existe mais. Nós somos novas criaturas a partir do momento em que recebemos em nossas vidas a luz de Jesus,
E mais do que isso, nos tornamos filhos de Deus. Agora somos então luz do Senhor. E não é diferente do que Jesus disse. Primeiro, Jesus ele falou que ele é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Está lá em João 8, versículo 12. Mas ele também disse aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. E Paulo aqui então confirma o que Jesus falou aos seus discípulos. Vós sois a luz do mundo, está lá registrado em Mateus 5,14. E como a lua, que não tem luz própria, mas brilha a luz do sol, ou seja, ela reflete a luz que ela recebe do sol, assim também nós não temos luz própria, mas nós brilhamos a luz que recebemos de Deus na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Somos luz neste mundo de trevas, neste mundo tenebroso, neste mundo escuro, e temos a vida de Jesus em nós e somos coparticipantes da natureza divina. Isto quem nos fala é Pedro, lá na sua segunda carta. Pedro diz no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, por tudo que recebemos de Deus, por tudo que Deus doou a nós, nós passamos a ser então coparticipantes da natureza divina. E tornar-se coparticipante da natureza divina não significa que nós nos tornamos Deus. Isto seria uma heresia. Mas o que Pedro está dizendo é que Deus ele nos concede as características da sua natureza. E, dentre outras características, podemos dizer que a natureza divina ela é boa, ela é justa, ela é misericordiosa, ela é perdoadora, paciente, alegre, pacífica, honesta, amável, amorosa. Então, nós, de fato, somos privilegiados. Isto é um grande privilégio, primeiro, de sermos luz em Deus, e segundo, de participarmos, ou seja, sermos co-participantes da natureza divina. Mas todo grande privilégio ele envolve também uma grande responsabilidade. Agora então devemos andar como filhos da luz, devemos nos comportar como filhos da luz, e isto nos leva à oitava característica do discípulo de Cristo. Nós devemos manifestar o fruto da luz. O discípulo de Cristo deve manifestar o fruto da luz. Esta é então a oitava característica do discípulo. E Paulo, ele nos diz aqui no versículo 9, o que é o fruto da luz. Ele diz assim, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Em algumas outras versões e manuscritos, ao invés de fruto da luz, tem o termo fruto do Espírito. Mas o fruto ou o resultado de andar como filho da luz é que se manifesta, então, nos discípulos de Cristo, essas três características que Paulo cita aqui. Toda bondade, toda justiça e toda verdade. Eu não creio aqui que Paulo ele quis esgotar as características relacionadas ao fruto da luz. E a gente pode concluir isso comparando com as virtudes que Paulo relacionou ao fruto do Espírito lá em Gálatas 5, 22, 23.
Depois você pode até conferir esse texto. E também porque Paulo ele continua no versículo 10 dizendo: provando sempre o que é agradável ao Senhor. E esta frase, então, provando sempre o que é agradável ao Senhor, dá abertura para se acrescentar outras características, desde que sejam agradáveis ao Senhor. Então, para saber se andamos na luz, temos que nos fazer as seguintes perguntas. Primeiro, estou procedendo com toda a bondade? E eu pensei aqui alguns atos de bondade. Por exemplo, perguntar às pessoas como elas estão, mostrando um interesse genuíno em ajudá-las nas suas necessidades. Isto é um ato de bondade. Dar atenção e aconselhar os aflitos, os desorientados, também é um ato de bondade. Tratar as pessoas com respeito, sorrir e agradecer àqueles que nos servem, elogiar as pessoas, ser gentil com as pessoas, deixar alguém passar na nossa frente numa fila, por exemplo, alguém que a gente veja que tem uma maior necessidade que nós, ou uma maior pressa que nós, dar a preferência no trânsito. Então, todos esses são exemplos de atos de bondade. E a gente pode relacionar muitos outros. Segunda pergunta, estou agindo com toda a justiça? E pensei também em alguns atos de justiça. Primeiro, não julgar as pessoas, muito menos condenar as pessoas, reconhecer os próprios erros, não furtar, que é básico, não roubar, pagar as dívidas, pedir para corrigir uma conta lá do restaurante que veio a menos. Pode até pedir quando vem a mais, também pode pedir, mas principalmente quando vem a menos. Devolver o troco que veio a mais. Todos esses são atos de justiça. Pagar um valor justo pelas coisas. Não enganar as pessoas, não sonegar imposto, uma coisa muito fácil de se fazer. Devolver o livro que pegou emprestado. Então são esses também exemplos de agir com justiça. Terceira pergunta, estou falando a verdade? E mais que isso, estou andando na verdade? E o que é falar a verdade? Primeiro e básico, pregar o evangelho a toda criatura, pregar a verdade de Deus a toda criatura. Este é um ato de falar a verdade. Não mentir, assumir e reparar as eventuais mentiras que dissemos em algum momento da nossa vida, não falar meias verdades. E o que são meias verdades? Meias verdades são verdades ditas de forma parcial e que levam as pessoas a uma conclusão que não é verdade, que é mentira. Então nós podemos dizer que falar uma meia verdade é o equivalente a você falar uma mentira. São verdades ditas de forma parcial e que levam as pessoas a uma conclusão errada sobre uma determinada realidade, sobre uma determinada situação. Também não disseminar notícias falsas, algo muito comum nos dias de hoje com as mídias que temos por aí. Então ter todo este cuidado de não propagar aquilo que não é verdade. E andar na verdade. O que é andar na verdade? Andar conforme os ensinamentos de Jesus. Rejeitar os ensinos de homens, de demônios, as filosofias e vãs sutilezas do mundo, e tudo isso a própria palavra de Deus nos adverte. E também a última pergunta seria: o que penso, falo ou faço é agradável ao Senhor? O que está
povoando a minha mente, o meu discurso, o que está determinando meus atos é agradável ao Senhor? Então, resumindo, importa andar naquilo que é agradável ao Senhor. Este é um princípio que deve nortear o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso agir. E isto resume bem o que Paulo escreveu aos Filipenses. Vamos abrir lá em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8, um texto muito conhecido, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, se pudermos responder positivamente a essas perguntas que fizemos, com respeito ao nosso andar diário, é porque estamos vivendo como filhos da luz. E, inevitavelmente, nós brilharemos na escuridão em que este mundo está mergulhado. Seremos luz no mundo. E os que estiverem em busca da luz, os que estiverem cansados de andar nas trevas, se aproximarão de nós e conhecerão o Senhor. No versículo 11, Paulo ele fala sobre a nossa missão e responsabilidade em meio às trevas. Vamos ver o que ele diz. Versículo 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E ele completa no 12: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Quais são, então, as nossas responsabilidades? Qual é a nossa missão? Quais são as nossas responsabilidades em meio a este mundo em trevas? Em primeiro lugar, não participar das obras infrutíferas das trevas. E interessante notar que esse termo, obras infrutíferas das trevas, ele é o oposto de fruto da luz. O texto não fala que nós não devemos ter amizade com pessoas que estão afastadas de Deus, mas sim que não participemos das suas obras más. E podemos então nos relacionar com essas pessoas ou participar de muitas coisas com as pessoas que nos cercam. Podemos comer com elas, podemos nos divertir, podemos trabalhar, podemos conversar, sem, porém, compartilhar os seus pecados. E assim fez Cristo. Ele foi amigo dos pecadores, ele comia com os publicanos, com as prostitutas, mas ele mesmo nunca pecou. E nós temos que ser imitadores de Cristo. Segundo lugar, diz o texto aí, reprovar, antes porém reprovais, reprovar as suas obras pecaminosas. E se de fato nós demonstrarmos um genuíno amor pelos pecadores, tratarmos os pecadores com respeito, com sinceridade, com bondade, justiça e verdade, e se eles perceberem em nós este amor, esta pureza de intenção, nós temos então um caminho aberto aí para repreendê-los com graça, com verdade, com muita sabedoria do Espírito, assim como Jesus fez em muitas situações na sua caminhada, por exemplo, com a mulher samaritana. Então é nosso dever amar todas as pessoas, transmitir a elas a palavra de Deus e não deixar de repreendê-las quando isso for necessário, ou seja, apontando os seus pecados.
E o reprovar, então, as obras pecaminosas é repreender, é exortar, é aconselhar, ou seja, é levar as pessoas a ver o erro em que estão, para que saiam dele e se voltem para as coisas boas, as coisas honestas, as coisas não pecaminosas. E em terceiro lugar, chamar à vida aqueles que estão mortos. E este, eu diria, é a principal missão, né? A nossa principal missão nesse mundo. Se a gente ficar só nos dois primeiros, nas duas primeiras responsabilidades, que não participar das obras infrutíferas das trevas e reprovar essas obras, se a gente ficar só nessas duas responsabilidades, nós não vamos, de fato, cumprir o objetivo final da nossa missão. Então, a nossa principal motivação ao nos relacionarmos com os incrédulos deve ser levá-los até Jesus Cristo, levá-los ao conhecimento da verdade que é Jesus Cristo. Nós estamos no mundo para levar os pecadores ao arrependimento, para chamá-los então à vida, despertar aqueles que dormem, aqueles que estão inconscientes do seu estado espiritual. E Deus, ao nos dispormos a fazer isso, Deus ele usará a todos nós, usará a nossa boca para que muitos passem da morte para a vida ao receber a luz de Cristo. E Paulo continua no versículo 13 dizendo: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E no 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o pecado ele não fica oculto. Ele é revelado diante da luz. A palavra de Deus, vivificada pelo Espírito Santo, é a luz que manifesta todas as obras das trevas. Quer dizer, o pecado não fica oculto diante da revelação da palavra de Deus. E no versículo 14, que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Na realidade, o que está sendo colocado aqui é que a nossa condição anterior ao novo nascimento, à regeneração, ela é descrita aqui em termos de um sono, de morte, de trevas. E realmente estávamos mortos espiritualmente, mas Cristo nos libertou de tudo isso. E a conversão, então, nas nossas vidas, nada mais é do que despertarmos do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. Versículos 15 e 16. Paulo continua: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nécio é uma pessoa desprovida de conhecimento, é uma pessoa desprovida de discernimento. E devemos então andar sabiamente para cumprir adequadamente a nossa missão. E o que é andar sabiamente? Nós sabemos que há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria é diferente de conhecimento. Uma pessoa ela pode ter muito conhecimento acerca de muitas coisas, mas não ter a sabedoria
para tomar as decisões na sua vida. Então, andar sabiamente significa ter capacidade e disposição de usar todo o conhecimento que temos para alcançar um determinado objetivo da melhor maneira possível e no tempo adequado. E é por isso que Salomão, em Eclesiastes 8:5, ele diz assim, que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ou seja, ele está falando exatamente isso, que a pessoa sábia, ela sabe o tempo em que deve agir e como deve agir. E também, o próprio Salomão, em Provérbios 9:10, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Existe, então, uma sabedoria do mundo e existe a sabedoria de Deus. E esta sabedoria de Deus, que realmente é a sabedoria que nós devemos ter, ela só é obtida com o temor do Senhor, ou seja, só é possível alcançar a sabedoria de Deus buscando o Senhor em nossas vidas. E Paulo, ele também em 1 Coríntios 3,19, ele faz essa distinção, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então devemos sim buscar a sabedoria de Deus e não a sabedoria do mundo, porque esta é loucura para Deus. E Paulo ele fala também no versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É aproveitar bem o tempo, é não desperdiçar, devemos aproveitar cada oportunidade que temos para pregar o Evangelho e ganhar perdidos para Deus. Não devemos desperdiçar o nosso tempo, porque sabemos que a nossa vida é curta, que os dias, meses e anos estão passando muito rapidamente. E os tempos são maus, como Paulo fala, porque os dias são maus e o inimigo, ele não dorme. Devemos, então, vigiar, orar sem cessar, pregar a tempo e fora de tempo. Temos que ter essa consciência de quão urgente é a nossa missão e aproveitar, então, cada oportunidade para alcançar os perdidos para Deus. Concluindo o nosso estudo de hoje, vamos ver o que Paulo fala no versículo 17. Ele diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Devemos então buscar entender a vontade de Deus e viver cada dia de acordo com ela. Caso contrário, nós estaremos sendo insensatos, como diz Paulo. E o que é uma pessoa insensata? Uma pessoa que não usa o bom senso, uma pessoa desequilibrada no seu pensar, no seu falar, nas suas decisões, no seu agir. Devemos então buscar uma contínua sintonia com o Espírito Santo, para que ele nos dirija em todas as circunstâncias da nossa vida, tanto aquelas importantes como as menos importantes, ou seja, em todas as circunstâncias, que nós busquemos esta sintonia e direção do Espírito Santo. Somos então privilegiados por termos recebido a luz de Jesus, mas também, por outro lado, temos a responsabilidade, ou somos responsáveis por andar como filhos da luz em meio a este mundo mergulhado nas trevas. Somos luz, somos coparticipantes da natureza divina, e isto é um grande privilégio. Mas somos
chamados e devemos manifestar o fruto da luz em nossas vidas. Isto é uma grande responsabilidade. Implica em viver uma vida transparente, uma vida sincera, uma vida sem coisas ocultas, sem coisas vergonhosas, sem qualquer engano, sem falsidade, ou seja, andar continuamente em bondade, em justiça e em verdade. Significa também que nós devemos manifestar permanentemente o que somos ao mundo. Não podemos nos esconder. A luz que temos em nós, a luz de Jesus em nós, ela deve brilhar continuamente. Não deve ficar escondida, não pode ficar escondida, ela deve brilhar. Temos que ser, então, pessoas comunicativas, que irradiam essa luz em meio às trevas, mostrando sempre aquilo que somos no Senhor. Que Deus nos dê a graça para manifestar as virtudes que Ele nos deu, onde quer que estejamos, em qualquer circunstância, para quem quer que seja, todos os dias da nossa vida. Amém. A Deus toda a glória.